Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o mundo, né? Como estava o mundo aí ao final da Antiguidade Greco-Romana, né? Que é a nossa referência em termos acadêmicos aí, né? E escolar e tudo mais, né? Então, observando no mapa aqui, né? O Império Romano do Ocidente, no século V. Do outro lado, nós temos o Império Romano do Oriente, né? Capital aqui Roma, aqui Bizâncio. Né? Temos os povos germânicos aqui a leste do Império Romano do Ocidente. Os povos nômades da Ásia Central, aqui, notadamente os hunos, estão indo em direção a oeste. Né? Também estão forçando a entrada aqui na China. Nós temos, né, rotas comerciais interligando a China até o Ocidente, né, a Rota da Seda. Também há comércio aí com as Índias com os árabes, né, os árabes aí com o norte da África, né, que é o século V ainda fazia parte do Império Romano, né, a África Romana. Os reinos subsaarianos, né, subsaarianos, que faziam comércio também com o norte da África romana. Né? Mais ao sul, os povos de língua banta, que vão ocupar basicamente todo o centro-sul da África. E do outro lado do Atlântico, nós temos, né, a cultura marajoara, né, a cultura marajó aqui no Amazonas. A cultura incaica nos Andes, pré-incaica, perdão, nos Andes, a cultura maia na América Central e também a cultura teotihuacã aqui no que seria depois o Império Azteca, né? E um isolamento, né, bastante significativo aí, de uma civilização em relação à outra aqui na América, né? Então, para a gente começar a explorar essa história, vamos ver a África, como é que estava, né? Fazendo fronteira com o Egito romano, né, nessa época, aí nós temos o reino Kush, né, o reino Kush, ou Kushita, né, o gentílico, né, durante os últimos séculos da história independente do Egito Antigo, ganhou importância aí o reino Kush, né, ao sul, na Núbia, né, esses caras vão formar, inclusive, depois aí, uma dinastia, várias dinastias, né, de faraós negros, né, a região onde atualmente se situa o Sudão. Lembrando, né, que no Sudão a gente tem muitas pirâmides, né, a gente tem também o Nilo, né, se a gente olhar aí para a contemporaneidade, até um litígio entre o Egito e o Sudão por conta da construção de uma hidrelétrica, né, portanto, de um reservatório de água, né, lá para gerar energia aí de uma hidrelétrica na região do Sudão, né? Um país ou um lugar, naquele caso, né, uma civilização muito rica em ouro. Né? Esse reino aí, então, se firmou como um destacado intermediário comercial aí entre a África Central e a região de Tebas, né? Tebas no Egito, inclusive. Tá? Aqui a gente tem algumas imagens, né, das pirâmides de Kunsh, né, bem mais em conta você viajar para essa região do que para o Egito, né? É um lugar menos visado em termos turísticos, mas é um lugar onde você tem aí, por influência, obviamente, o contato com os egípcios, né? A formação aí de várias pirâmides e tudo mais. Mais ao sul, aí a gente vai ter também o reino de Ashum, ou Aksum, alguns vão dizer, mas o reino de Ashum estabeleceu aí um comércio regular com os diversos povos orientais, principalmente por conta do outro lado, né, do Mar Vermelho, né, o reino de Aksum, ou Ashum, basicamente onde hoje seria a Etiópia, né? E manteve, né, uma relação comercial muito grande aí com os povos orientais, desde aqueles que habitavam aí, né, as regiões do Mar Mediterrâneo, né, o Mar Vermelho aqui, né, também o Oceano Índico, aqui um pouquinho mais ao sul a gente vai ter o chifre da África, né, Pérsia, Índia, Ceilão, Bizâncio, entre outros países. A gente acha uma série de referências históricas aqui em Aksum, né,
ou Axum, a gente vai ter um contato muito grande com o Egito aqui no final do Império Romano também, né? E a conversão aí dos reis, né, do reino de Axum ao cristianismo. A gente tem até esse obelisco, né, o obelisco de Ezana, erguido para marcar a conversão do reino de Axum ao cristianismo. Esse obelisco ele foi, inclusive, confiscado, né, ele foi saqueado, foi roubado pelos fascistas quando invadem aí a Etiópia, né, no contexto pré-Segunda Guerra Mundial. Mussolini vai levar como um botim, né, para Roma, esse obelisco, já que os romanos haviam sido expulsos daquela região em 1896 e voltavam agora em 35 com Mussolini para tentar tomar posse, né, daquela região lá da Etiópia, no caso, né? E os etíopes, nesse caso aí o reino de Axum, né, você tem uma fotografia, portanto está lá ainda, né, eles começam a esculpir igrejas aí, né, nas pedras, literalmente. Essas igrejas hoje fazem parte do domínio da Igreja Ortodoxa Grega, né, então influência da Igreja Ortodoxa Grega, e a ascensão, né, de Axum foi barrada aí no século VII por conta dos camaradas do outro lado, né, do Mar Vermelho aqui, né, com a unificação dos povos árabes aí sob a bandeira, né, do islamismo, os muçulmanos vão acabar se projetando para aquela região, né, e dessa forma há a conversão aí de grande parte da população ao islamismo. Tá? Isso, então, na parte aí banhada pelo Mar Vermelho, a gente falou, né, do Kunch e agora de Axum. Vamos falar também do reino de Gana, do outro lado da África, né? Lá o reino de Gana, próximo ao Mali, né, no que era chamado de Costa do Ouro, mais tarde seria chamado de Costa dos Escravos. Tá? Há uma descentralização política, né, bastante significativa na região de Gana, embora eles possuíssem um rei, né, ao qual havia uma subordinação política direta, uma ligação espiritual e militar, além de pagar imposto a esse rei nessa região. Tá? O que é importante nós observarmos aqui, ó, nessas linhas tracejadas, são as rotas comerciais que vão entrelaçar as regiões subsaarianas com o norte da África durante bastante tempo. Também há uma ligação aqui, né, com os comerciantes muçulmanos, né? Por conta disso, o islamismo vai começar a ser difundido nessa área também, por conta desse contato com os mercadores árabes, né, muçulmanos aí nessa região. Tá? Aqui a gente tem algumas imagens, né? Isso aqui é uma moeda aí, um dinheiro de ouro, né? 17 centímetros aqui, uma foto, né? Um achado arqueológico da região. Tá? O sal era uma das grandes riquezas daquela região. Lembre-se, o sal era o ouro branco, né? Então eles acabavam negociando o sal com outras áreas aí no norte da África e assim por diante, com mercadores árabes e tudo mais. Tá? Que a gente tem algumas rotas comerciais, é claro, até mesmo já na idade na idade moderna, mas só para mostrar a dinâmica, né, das relações comerciais aí dentro da África desde a época aí do final do século V, né, mais ou menos. Tá? Mais ao sul aí da África, nós vamos ter os Bantus. Né? Ao sul do Saara, prevalecem ainda hoje os descendentes dos primeiros agricultores negros que se espalharam aqui por essa região, como a gente pode ver nas setas aqui, ó, né? Falantes de língua do tronco banto, oriundas de um grupo de ancestrais africanos, aí ao longo de muitos séculos, né? Esses povos que eram nômades ou seminômades, né? Viviam da caça, da pesca, né? Da domesticação de animais, da agricultura em geral, né? Foram se espalhando aí pelas várias regiões, né, da África subsaariana. A gente tem aqui, né, em marrom, como diz a legenda, né, a ocupação dos bantus aí, então, portanto, ao longo dos séculos V, VI, VII em diante, aí, né, depois de Cristo, obviamente, aí pela África. Tá?
No sudeste asiático, né, na região da Índia, no subcontinente indiano, nós vamos ver a emergência aí da civilização dravidiana, né? O nome é uma referência ao grupo étnico dos Drávidas, né, que vão se estabelecer aí no sul da Índia, lembrando, né, que a Índia, né, por ter dimensões continentais, você encontra uma biodiversidade extremamente grande, né? Climas também muito diferentes dentro de toda essa região aí. Tá? Essa civilização drávida, o que tudo indica, já, né, tinha canalização de água, de esgoto, né, edificações em forma de tabuleiro de xadrez, ou seja, um planejamento urbano, quadras e tudo mais. Tá? Também celeiros com técnicas de ventilação e contribuíram muito para a formação da religião hindu, que aí depois, né, haveria aí um incremento com a chegada dos Vedas. Né? Então, a civilização védica, né, descendentes aí dos povos seminômades indo-europeus, conhecidos como ários ou arianos. Sim, os mesmos arianos lá do Hitler, no contexto da Segunda Guerra Mundial. Né? Lembre-se que o próprio nome Irã, né, vem de ariano. Né? Os arianos são um grupo étnico que se espraiam, né, da região, né, do Rio Indo até basicamente a Europa, né? É uma etnia que vai se espraiar por várias regiões aí, tanto da Ásia quanto da Europa, né? Então, sim, são arianos também, estes Vedas que chegam na Índia aí e, né, formam a base histórica da Índia atual, né, que vai incorporar aí o hinduísmo, né, o brahmanismo. O que vai caracterizar o brahmanismo, né, são as castas, né, uma organização social baseada em castas. Então, aqui no topo, né, na cabeça do deus Brahma, né, a gente tinha aí os sacerdotes que se chamavam Brahmas, né, representavam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma. Tá? Os Kshatriyas, que eram guerreiros, né, detinham poder político, os Vaisyas, comerciantes, camponeses, artesãos, os Sudras, que nascem do pé aí, né, do deus Brahma, né, os servos, e os que nascem da poeira, né, da sola do pé do deus Brahma, que são os Dalits, os párias, os marginalizados. Lembrando que uma sociedade de casta ela é mais engessada que uma sociedade estamental. Na sociedade estamental você quase não tem uma mobilidade social. Aqui você não tem mobilidade social. Né? No pensamento hinduísta, o brahmanismo, tanto faz, né? Você está cumprindo na Terra o seu karma. Você precisa, né, para evoluir, né, viver aquela vida conforme lhe foi designado. Até por isso que os hindus, né, eles são todos vegetarianos, eles acreditam em reencarnação, né, um tempo cíclico, uma vida cíclica que vai levar a ciclos, né, de vida e assim por diante. Então, por isso que você não pode se alimentar de animais, por isso que eles consideram a vaca sagrada, rato, serpente, né, eles são vistos como até mais evoluídos aí nesse sistema de castas dos hindus. Tá? Do hinduísmo vai surgir... lembrando, esse sistema de casta ele irá se alongar na Índia até o século XX. É na segunda metade do século XX que esse sistema de casta ele oficialmente, né, em termos legais, abolido. Não quer dizer que culturalmente seja abolido. Né? Você ainda tem muitas regiões que, embora, né, não seja algo legal, é algo cultural essa questão de castas. Né? O próprio primeiro-ministro da Índia hoje, né, o Modi, ele é um Dalit. Então, né, você tem uma mudança significativa nessa visão aí de castas, mas, né, algumas regiões mais tradicionais ainda vão se apegar, né, a esse sistema. E do hinduísmo surge o budismo, né, uma doutrina religiosa muito parecida, também vai acreditar
né? Em um tempo cíclico, em reencarnação e tudo mais, mas não a questão das castas, né, dentro do budismo. E aí, na China, né, nesse momento, século V, né, nós vamos crescer aí, né, um comércio muito grande com a região aí oriental, via árabes, via Índia, via Império Romano do Oriente. E é assim que, né, se estruturará economicamente a China a partir daí, em termos, né, culturais. A China tem um pensamento, né, confucionista. Né? O que é o confucionismo? O confucionismo prega aí, né, práticas do governo, né? E o confucionismo, ele não é uma religião, né? Mas sim um sistema de valores dentro dos quais a religião é valorizada, né? Inclusive o confucionismo, ele vai ajudar a gente a entender muito a disciplina, né? O rigor, né? A obediência dos povos orientais é uma outra forma de pensar e representar o mundo, tá? Também surge na China o taoísmo nesse período aí, século 6, 5 a.C., né? O taoísmo, ele parte, né, de inúmeros epígonos, né, no qual ele vai enfatizar a integração do ser humano à realidade cósmica, o equilíbrio, né, a espontaneidade, tanto é que nós temos o Jung-Oh aí, né, o equilíbrio entre, né, o material espiritual e assim por diante. Né? Também será um dos pilares do pensamento chinês. Tá? Então, a China, na China houve uma organização precoce de um Estado centralizado. Tá? No segundo milênio antes de Cristo, ainda, ou seja, 2000 anos antes de Cristo, os chineses já se definiam como o reino do meio. Tá? É utilizado desde então pelos chineses como forma de se referir à sua civilização, tá? No centro do mundo, o reino do meio. Tá? Entre os séculos 3 antes e 3 depois de Cristo, a civilização chinesa, tá, vai atingir, tá, um expressivo desenvolvimento. Para a gente aqui no Brasil é muito complicado encontrar materiais, né, que remontem à China da antiguidade, aos primeiros tempos. São muito escassas, né, as bibliografias em língua portuguesa que tratem ou que explorem, né, a China em termos políticos e econômicos de antes de Cristo e até mesmo boa parte do depois de Cristo. Né? Não é um assunto muito adensado, né, academicamente aqui no Brasil. Então, a gente tem um conhecimento superficial sobre China, né, uma civilização milenar e que vai influenciar, né, praticamente todo o Sudeste Asiático ali, vai influenciar a cultura japonesa, a civilização japonesa, né, se estruturará muito por conta da China e assim por diante. Tá? Durante a dinastia Han, que é o recorte que nós fazemos aqui, tá, há um amplo desenvolvimento do comércio, a Rota da Seda, como a gente pode notar aqui, ó, tá? A China vai, né, comercializar aí, então, com as mais vastas áreas, né, chegando aí até o Mar Cáspio, né, chegando aí até a Pérsia, Afeganistão, toda essa área aí, né, onde a gente vê a atuação econômica da China. Então, né, o bicho da seda, né, vai dar aos chineses, então, o tecido, e eles vão comercializar isso com diversas partes. Né, a gente acaba não pegando aqui, mas também você tem relações comerciais com a Índia nesse período. Né? E aqui as dezenas de rotas comerciais, como a gente pode observar aqui no mapa, né, as trocas. Veja, você tinha rotas marítimas também nesse momento, ó, o reino de Aksum aqui, né? A Arábia, que ainda não tinha uma centralização, né? A gente está falando aí do século IV, início do século IV, né? Depois de Cristo, né? O reino, o Império Gupta aqui, Gupta, né, no norte da Índia e assim por diante.
E na América, nesse mesmo período, nós tínhamos aí a civilização maia, a cultura Teotihuacan, aqui onde depois viria a cultura asteca, os marajoaras aqui na região, né, da Ilha do Marajó, próximo ao Maranhão, próximo ao Pará, hoje em dia, né, os grupos nômades aqui no território do Brasil, e a cultura pré-incaica aqui na região dos Andes. Tá? Então, esse era basicamente o mundo conhecido à época, e essas construções que vocês podem observar aqui, essas dezenas de pirâmides que ainda hoje estão lá em Teotihuacan, né, próxima à cidade do México, né, elas foram construídas antes da chegada dos astecas, né, dos mexica naquela região, até por conta disso nós temos aí uma mitologia, né, asteca, de que um dia os deuses iriam voltar para buscar as riquezas e tudo mais por conta, né, dessas construções aqui. E também lá no Yucatán, né, a gente tem a civilização maia, né, com diversas construções, pirâmides, um desenvolvimento econômico aí das várias cidades na península do Yucatán, onde mais ou menos hoje localiza-se a Guatemala, né? Então, né, diversas construções muito sólidas aí de pedra, a qual a gente vai falar de uma forma mais detalhada na aula 29 lá à frente, tá? E é isso, crianças, nos vemos na próxima aula. Beijos e não saiam de casa.